Olá, mais um Memória Manchete. Dessa vez também com um cara que eu conheci, um jovem rapaz, né? Talentosíssimo. E um prazer estar com ele aqui, Alexandre Rabal. Tudo bom, Rabal? Tudo ótimo, Santoro. O tempo passa, né? Parece que foi ontem, mas é muito rápido. É né? muito rápido, é muito rápido passando mesmo. bem rapidinho. Vem cá, me diz uma coisa, como é que você começou em televisão? Porque a gente se conheceu lá, a gente era jovem. Quer dizer, eu já não estava tão jovem assim, eu estava com 32 já quando eu fui para a Manchete. Né? Eu tinha 22. 22, 10 anos de diferença, tá vendo? Eu tô com 73, você tá com 63, então tem uma diferença aí. Isso aí. Mas você era jovem, 22, pô. Eu com 22 anos eu mordia quina de mesa, cara. Mas era isso, né? É. Bom, assim, eu praticamente nasci num estúdio, né, de televisão, assim como meu amigo Johnny Hall, segunda geração, assim como meu amigo Boninho, segunda geração de televisão. Inclusive os pais foram contemporâneos também. Uhum. Eu praticamente nasci no estúdio, que meu pai era um advogado em Londrina, no Paraná, onde eu nasci, e aí os diários associados queriam fundar uma televisão lá, e aí eles procuraram alguém de confiança, meu pai foi indicado como advogado, ele comprou o terreno, depois começou a construir, e depois dirigiu a televisão, aí ele fez bastante sucesso como executivo de televisão, veio parar na Tupi do Rio, depois na Globo. Enfim, fez carreira em televisão. Então eu praticamente nasci em televisão. Mais um, né? Você, assim, Johnny Hall, Marco Narvaez, que era filho do Tchutchu Narvaez, que fazia o Amaral Neto Repórter, nosso amigo, também nascendo em televisão, né? Então, assim, foi uma coisa meio... engraçado, eu não me lembrava disso, depois do Johnny falando, eu lembrei na entrevista dele. Eu fui pintor também, o Johnny queria seguir como pintor. Eu, mais novo, fui pintor, cheguei a vender quadros e tal. Mas eu logo vi que eu queria arte, mas eu queria arte aplicada. Então eu fui pro lado do design. E também, e meu pai, eu sempre vivi em televisão, sempre adorei televisão, nasci lá, como eu disse, né? Então, cedo para mim ficou simples ficou claro que eu queria ser designer e queria trabalhar em televisão. Queria trabalhar em televisão, não queria ser executivo como meu pai. Acabei sendo executivo também, mais tarde, mas queria ser designer e trabalhar em televisão. E, naquela época, uma inspiração muito grande era Hans Donner, sem dúvida. Né? Então, sim. Ele provava que aquilo que eu queria, até antes dele, aquilo era possível e ele fazia sucesso. E é um cara muito bacana, muito generoso também. E você começou na Manchete como? Então, aí meu pai, contemporâneo... Meu pai era José Rabal. José Rabal. Isso. José Rabal, contemporâneo do... Isso também é engraçado, né? As histórias da Manchete são muito divertidas também, além de serem apaixonantes, são muito divertidas. Meu pai, ele... Depois eu vou mostrar uma foto dele aqui, que está ali perto, e depois você mostra para o pessoal. Tá. Então... ele era contemporâneo e colega, par do Rubens Furtado, Sim. Entre outros. E o Rubens Furtado foi o primeiro diretor da Manchete. Isso. Eu estava estudando comunicação visual e desenho industrial na PUC nessa época. E eu sabia que queria trabalhar em televisão, eu falava com meu pai, fala com o Rubens. Mas meu pai é um pai maravilhoso, sempre foi um pai maravilhoso, meu pai e minha mãe sempre foram maravilhosos. Mas o meu pai não gostava muito desse negócio de pedir, não sei Indica, e aí ele ficava fazendo jogo duro, ele não falava, isso aqui e tal. Pô, eu tô vendo que o negócio daqui a pouco vai entrar no ar. Eu entrei na Manchete antes de entrar no ar. Mas o que acontece? Eu conheci o Rubens também, porque eu era criança e o Rubens me conhecia. Então eu fui e procurei. Que legal. E ele me atendeu. Aí eu fui trabalhar... Isso antes da Manchete entrar no ar, né? Isso é 83, né? A Manchete entrou 5 de junho de 83. Então isso era 82 ainda. Final de 82. Aí conversei com o Rubens e tal, não sei o quê, aí ele me chamou para o Arlindo Rodrigues me entrevistar. Olha que privilégio. Que coisa, né? E o Arlindo me entrevistou. E olha só como é que são as coisas. O mundo passa num sopro a vida e é interessante. Esse ano eu fiz a parte de visual, de efeitos da comissão de frente da Portela. E eu trabalhava ali no Cidade do Samba, Sim. Rua Arlindo Rodrigues. Olha só que coisa incrível. Né?
uma pessoa maravilhosa. E, assim, foi muito legal. Ele foi me entrevistar e eu fui contratado como desenhista. Desenhista mesmo. Desenhista. Básico mesmo. Uhum. E eu pintava com airbrush, assim, eu e outro cara pintávamos com airbrush, fazíamos uma bagunça lá também. Pintávamos, assim, os cenários que depois eram ampliados com aqueles shows do Bar Academia. Isso. Ele fazia a direção de arte, eu ia fazendo a ilustração e tal. Ou qualquer show. Tem alguns que eu guardei ainda, os meus pequenos, né? Depois eles eram ampliados pelos pintores de arte, eram gigantes. Fazia outras coisas também, assim, como... Todo mundo fazia tudo junto lá, né? Então, assim, a cenografia era junto com a arte, que fazia arte para o jornalismo, por exemplo, né? E é bem isso que o Johnny falou mesmo, assim, eu trabalhava como desenhista de 9 às 5, né, sei lá, e aí, depois disso, não, mais, né? É mais, hein? Era mais, porque você entrava no Jornal da Manchete, eu me lembro de você no Jornal. Não, então, mas aí, não, pois é, mas, enfim, é porque eu fui mudando também de horário. Mas, assim, no começo, eu trabalhava, acabava a nossa jornada, a gente ficava lá aprendendo, ia de madrugada, se embrenhava lá no quarto andar, né, que é onde era o News e toda aquela parte que os equipamentos eram novíssimos, eram mais novos que os da Globo na época, porque era tudo zero bala, né? Zero bala. Eu ficava lá estudando, pesquisando, isso forjou em mim um perfil bastante que mistura até hoje arte e tecnologia. Foi a minha vida é arte e tecnologia, assim, que eu sou reconhecido como profissional também, o cara que junta essas coisas bem e tal. E ali começou tudo, a base de tudo ali. Então a gente fazia hora extra sem fazer hora extra. Sem fazer hora extra, né? Eu batia o cartão e voltava, né? O Johnny falou que ele ficava trabalhando mesmo. Eu ia lá só. Aí eu bate o cartão. Aí eu falava assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eu era desenhista. Assim, o Johnny ainda foi para o lado mais técnico logo no começo. Né? Uhum. Eu era desenhista, então o cara chegava e falava assim: o que você está fazendo aqui? Eu ia às vezes com meu amigo Jorge Falsfein também. Aí eu falava assim: não, o Arlindo Rodrigues mandou a gente pesquisar um defeito aqui. Você trabalhou também com o Marco Albuquerque. Marco Albuquerque, que hoje vive em Nova York. Trabalhei, sim. Era cenógrafo também, né? Trabalhei. Também o Renato Lage trabalhou com Renato Lage, isso. Renato Lage. Grande amigo. Mas vai se desenvolvendo você dentro da Manchete, e aí você foi crescendo. Então, cara, essas coisas assim, vou começar a contar umas histórias aqui, se achar que eu estou falando demais, você fala. Não, que isso, por favor, pô. Conte que as pessoas gostam de saber. As pessoas gostam de saber o que acontecia por trás dos bastidores, entendeu? Isso é que é o mais legal. Para nós conhecerem como é que era a Manchete. A Manchete foi realmente um aperitivo de toda a minha vida profissional. E essa sede de fazer, de realizar, de aprender e fazer ao mesmo tempo, a gente ia fazendo coisa por conta própria, oferecia e tudo. Aí, como é que foi? No carnaval Então, a gente fazia tudo naquele departamento, eu fazia as artes gigantes, quer dizer, que eram ampliadas, as ilustrações e tal, e fazia também arte com jornalismo. Só que eu era, já terminando a faculdade de design, eu era muito designer. E eu achava que aquilo... não existia uma identidade visual adequada para o jornalismo ali também. Uhum. E eu me queixava daquilo, eu queria propor e tal, mas assim, não havia... a gente tinha uma liberdade total com o Arlindo, mas era uma outra cabeça, era uma outra visão da coisa. Então, aqueles mapas eram todos desenhadinhos, rococós e tal, assim, coisa bem super acabada, mas assim, uma coisa meio que não fazia muito sentido para o jornalismo, nem dava para você visualizar direito e tudo. E eu criticava aquilo, assim, né, no bom sentido, mas assim, eu também não gostava de criticar sem propor alguma coisa. Aí eu conversava com o Arlindo um pouco e tal, mas enfim, aí eu tinha que fazer meu trabalho, aí comecei por conta própria a fazer um projetinho, como seria um projeto de adequar um jornal para
uma identidade visual mais voltada para o design, mais voltada para o jornalismo mesmo, como a maioria é hoje em dia, né? Entrava aquela coisinha do lado da gente assim, ó. Isso, é o over the shoulder americano, né, que a gente chama de selo, né? Chamava isso, aquele selo assim entrando, o que a gente estava falando. Aí eu preparei um projetinho com a ajuda da minha mãe, na época, da minha namorada também. Preparei o projetinho em casa, fora do horário de manchete, e um projetinho que explicava como que seria e tal, dava os exemplos dos over the shoulders, como você está citando, como que seria uma abertura, um projeto completo. Naquela época a gente encadernava, né? Não tinha computador, não tinha nada. Eu desenhei à mão, assim, tudo, né? Com nanquim, pintava fazia letra filme, né? Que você recortava, isso, colorido. Fiz, deu um trabalho, eram uns mosaicos, não sei, você não vai lembrar disso, os primeiros, que depois foi lá. Aí, enfim, fiz aquele projeto lá e fiquei com aquele volumezinho ali, né? Então, mas era muito jovem, tudo bem, conheci o Rubens, aí falei com o Arlindo, não sei, mais para frente, quem sabe você mostra e tal, não sei o quê, mas não andava, né? Aí eu falei assim, vou tentar mostrar isso pro Rubens, de repente ele se anima. Aí eu peguei, só que eu tinha vergonha. Aí aqueles corredores compridos lá da manchete, aí eu peguei e saí da minha sala lá da arte, fui andando subi o andar lá do Rubens, aí ia andando até o final, né, que é do outro lado oposto era a sala dele. Aí eu ia até a sala lá, aí tava cheio de gente na sala, eu pegava e voltava, não tinha coragem. Tudo dá pra você ver, né? Tudo viu dela. Cara, eu fui e voltei umas 15 vezes, se eu tinha coragem, tremendo para entrar lá e tal. Depois de um tempo, você fica indo, voltando, não fazia mais diferença se eu entrasse, se eu não entrasse, era tudo a mesma coisa. Eu simplesmente entrei, mal falei, Rubens, se tiver tempo, dá uma olhada nisso aqui. Aí peguei, saí e fui embora. Era a véspera de carnaval, né? Aí eu, ao mesmo tempo que fiz aquilo e tal, não sei o quê, eu estava querendo emplacar uma coisa para o carnaval. O carnaval exclusivo da manchete, não vejo ninguém falar em vinheta. Meu sonho era fazer uma vinheta. Não tinha feito nenhuma até hoje, né? Até então. Aí... Bom, depois eu entreguei lá, vamos ver o que acontece, sei lá, tal, deixa pra lá. Aí fiquei lá, fiquei pensando, como que eu vou fazer uma coisa pro carnaval exclusivo, a Globo não vai transmitir, carnaval só da manchete, ninguém... 1984. Aí eu comecei a fazer uma animação, aí eu tive uma maluquice e tal, falei assim, um pássaro vem e forma o arco da apoteose, assim, né, um pássaro vem voando e vira o arco da apoteose, e ao mesmo tempo tem uma passista dançando e tal. Então eu animei no papel mesmo, né? Pintando com airbrush e tal. Pássaro voando, uma boneca lá e tal, mas fiquei aí também a mesma coisa. Querendo propor para alguém, eu não sabia com quem que eu falava. Se eu falava com o Arlindo já estava enlouquecido com o carnaval da manchete e fora da manchete e tal, não era mais. Enfim, coitado, fala, cheio de coisa lá, falar dessa esse moleque aí, enchendo o saco. Aí Nisso, sei lá, aquelas coisas de manchete, 2 dias antes do carnaval, um dia antes do carnaval, entra Aldir Ribeiro também, maravilhoso. Sensacional. Queridaço, Sérgio Cruz é o outro maravilhoso, queridaço, que saudade. E Aldir Ribeiro, né, aquela figuraça, gente, ele entra, né, Alex, não sei, não tem nada, não tem vinheta. Eu falei, não tem vinheta? Tem vinheta, cara, tem vinheta. Aí Como assim? Não, eu fiz uma animaçãozinha aqui e tal. Não falei tem vinheta, mentira. Falei assim, morrendo de vergonha de tudo na época, bem inseguro. Aí eu fiz essa animação aqui, o pássaro, ele, que legal, tal, não sei o que. Aí ele pegou e editou, né? Botou cor no fundo, fez uma arquibancada, assim, ele editou. Cara, e foi a vinheta do Carnaval da Manchete. Do primeiro Carnaval da Manchete foi a vinheta que foi ao ar. Você tem essa vinheta? Você tem essa vinheta? Você tem essa vinheta? Então manda. Vou te mandar. A gente vai botar no ar. A gente vai botar no ar isso. Maravilha, vou te mandar. Eu folguei no carnaval. Aí, essa vinheta tinha uma trilha muito marcante. Depois você vai botar e o pessoal vai ver. Um sambinha muito marcante, assim. Um batuquezinho. Eu folguei no carnaval, aí eu ficava andando pelas ruas do Rio de Janeiro, minha namorada no Leblon, eu ia de ônibus para lá. Aí você fica passando assim embaixo dos prédios, você ouve todo mundo ouvir a trilha e falar assim, os caras estão vendo minha vinheta. Em quase que
todos os prédios, e todo mundo estava vendo minha vinheta, e ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia. Eu continuava lá. Eu acho que até hoje ninguém sabe que eu fiz essa vinheta, só o Aldir que sabe que mesmo. Bom, enfim. Não, eu vou botar essa vinheta agora para o pessoal ouvir, peraí. Rede Manchete, 84 horas no ar. Aí, tá vendo que maravilha? Tá vendo? Isso aqui é legal, para uma vinheta, pô, sabe, Então, feita em cima do laço, lição, né? Em cima do laço. Foi a primeira lição de como é maravilhosa e efêmera a televisão, né? Porque, assim, aquele garoto de 22 anos, ou 23 nessa época, não me lembro direito, mas, enfim, entre 22 e... por aí. Tava falando para milhões de pessoas. E ao mesmo tempo ninguém sabia quem ele era. E depois disso acabou para sempre essa vinheta. Então, isso é televisão. Você se comunica com milhões de pessoas. Nosso trabalho é muito volátil. Volátil, isso. E é maravilhoso. Mas, assim, me apaixonou. Já foi o primeiro gostinho, assim. Bom, passou o carnaval, né? Aí... Eu morava sozinho já, desde os 22 anos eu morava sozinho, né? Então, mas eu fiquei doente e fui para casa da minha mãe. Na casa da minha mãe no Leme, eu morava no Jardim Botânico, minha mãe no Leme. Doente, né? Moleque ainda, né? Vai lá, mãe cuidar e tal um pouco. Aí eu dormia numa rede, assim, que eu gostava de dormir numa rede na varanda, assim, uma varanda fechada. Me lembro perfeitamente que eu estava na rede ali com febre e tal. E tocou o telefone, né? Eu tô ouvindo de longe, assim, telefone naquela época, fixo na casa, né? Tocou o telefone, aí eu só vejo minha mãe falando assim, bom, vou descrever o diálogo, como foi. Por acaso o Alexandre está aí? O Alexandre Arrabal está aí? Ele, assim, tá sim, mas não pode falar, minha mãe respondeu. E a mãezinha protegendo o filhote com febre ali. Aí ela falou assim, aí a secretária falou assim, mas quem quer falar com ele é o senhor Jaquito. Eita! É o senhor Jaquito que quer falar com ele. Aí ela falou assim, mas aqui é a mãe dele e ele não pode falar. Bom, desligou, aí deixou o recado para quando eu pudesse falar, eu ligar para lá. Aí eu, pô mãe... Cara, é o dono da televisão? Que ligou aí? Não, ligaram lá da manchete. Filho, você quebrou alguma coisa lá? O Jaquito queria falar comigo. O Jaquito, como é que você não me chamou e tal? Bom, o Jaquito falou que queria falar comigo. Eu fui para a TV Manchete e falei assim, pô, certamente minha bonequinha vai dar frutos. E o pessoal viu que o meu esforço e tal, aí vão me promover, vão fazer alguma coisa comigo, sei lá, vão... Enfim... Não era nada disso. Eu fui conversar com o Jaquito, aí estava lá, eles tinham contratado o Paulo Henrique Amorim, estavam querendo dar uma bombada no jornalismo. Isso. Começaram a dar. E o Rubens lembrou do meu projeto, mostrou para o Paulo Henrique adorou, achou que era era oportuno. Uhum. E aí, resolveram formar o departamento de arte do jornalismo. Então, eu fui para... Aí eu peguei, tirei algumas... conversei com o Arlindo e separamos da arte geral. Da arte geral, né? Separamos a arte só do jornalismo. A arte só do jornalismo. E assim, era maravilhoso, que eu tinha 24 anos nessa época, eu já fiz com 24, já estava com 24, eu não sei, entre 23 e 24. É a minha história entre 22 e 24 na Manchete. Aí eu era chefe de todo mundo, eram 3 pessoas, todos mais velhos que eu. Agora eu vou esquecer... O Chico Chagas, a Cíntia Strogo, Chico Chagas, primeira hora. A Cíntia Strogo, depois ela foi estagiária. Depois a gente botou com... E tinham outros também, né? O Odair já estava contigo nessa época, não? Mas, né? Odair Rosa já estava contigo nessa época? Odair Rosa também. Não, mas o Odair estava no... Ele colaborava pra caramba. Mas ele estava aí no Caracteres, Não. Todo o nosso grafismo, quem fez do Memória Manchete foi o Odair. O Odair é maravilhoso. O Odair é maravilhoso. Depois tu roubou ele para a Globo. Depois eu chamei um monte de gente para a Globo lá. Mas e nessa época também, assim, a gente
o Johnny ajudava muito mesmo com essa parte, assim, a gente era uma dupla mesmo, assim, era muito legal. Ele não era jornalismo, mas assim, pelo entusiasmo e tudo, a gente fazia as coisas juntos lá e tal. Uhum. E tirava leite de pedra. Então a gente fez isso daí, fez um jornal bastante... o Luiz Glazer também nessa época, né? Isso. A gente fez um jornal que tinha um design mais... assim, mais moderno, né? Mais moderno, mas como dizendo, com a linguagem jornalística mesmo, atendia mais, assim, o departamento de arte era focado nisso, e aí foi... A maior parte da minha vida foi até com jornalismo e esporte, né? Foi engraçado isso que a gente... E tudo começou ali mesmo, né? Então, isso que eu pensei, quando o Jaquito ligou, eu achava que era por causa da vinheta do Carnaval. Da vinheta do Carnaval. De 84, e não era nada disso, era por causa do projeto, né? Então, você vê, a gente fazia muita coisa, tinha muita vontade e os frutos rendiam, né? Oportunidade acontecia também na época. E ninguém soube até hoje, eu acho que agora que vão saber, muita gente da Manchete vai saber, pô, foi esse cara que fez aquele negócio. Mas você olhando hoje é totalmente trash, mas o contexto é que... Não, é trash, mas com o equipamento que tinha naquela época era difícil a beça, meu Deus do céu. O Aldir, para fazer aquela vinheta do M voando, pô, tu deve ter visto aquilo ali para fazer. Também para estreia, também. O M voando e tal, aquilo, nossa, que trabalheira que deu. Maravilhoso, né? É aquela vinheta até hoje, quando termina o programa, a gente solta a vinheta, né? Não, eu sei, já vi várias vezes, emociona. E emociona. Engraçado, Rabal, porque é o seguinte... Você lembra que quando fez a vinheta não tinha o M lá em cima? Não tinha. Depois foi colocado um M de verdade gigante lá. Só que foi no prédio ao lado. Não foi. É verdade. Porque eu contei essa história aqui, porque se colocasse onde o Aldir projetou de ir, ia cair. Ele não sustentava, porque era muito pesado aquele M. Aquele M era de verdade mesmo. Metálico, aquilo ali era pesado mesmo. Mas o que eu estava falando é o seguinte, pô, o teu nome cresceu de uma tal forma por causa desse detalhe, dessa chamada do Jaquito, que você passou a ser um homem do videografismo e da arte do jornalismo da Manchete. Então, foi essa coisa assim, a gente fez isso daí... Esse departamento realmente funcionou bem pra caramba, deu uma norteada do que seria o resto dos outros, da sequência na Manchete mesmo. Uhum. E aí eu fui chamado para Globo, né? E aí eu fui para... Antes disso, só contar um pouco mais do Arlindo, uma coisa engraçada, as coisas que ficam para sempre também, né? Eu era muito... Bom, hoje em dia eu sou muito chamado de Arrabal, mas tem muita gente que me chama de Alex também, né? Uhum. Ninguém, nem no colégio, nem na faculdade, nem em lugar nenhum, ninguém nunca me chamou de Alex antes disso. Foi Arlindo Rodrigues que começou a me chamar de Alex. Que hoje em dia, minha mulher me chama de Alex, meus. É igual quando alguém me fala comigo, Luiz, aí eu olho para trás assim, tá falando com alguém, e todo mundo me chama de Santoro, desde a época que eu era professor. Então, mas o Arlindo foi o primeiro cara que começou a me chamar de Alex. E ele falava assim, Alex, era quase craseado. Muito carinho pelo Arlindo, cara. O Arlindo era um gênio. Aí, depois disso, eu fiquei um tempo lá, fui chamado para Globo, né? Uhum. E o meu trabalho chamou a atenção, realmente, como você falou. Eu fui chamado para Globo. Aí, eu relutava um pouco e tal, mas, bom, enfim, resolvi ir. Então, em 85... Falou mais alto também, né? 85, a Manchete começou... Tinha essa coisa, porque como você veio muito de baixo, uhum. Eu era desenhista, eu dei um pulo. Mas por mais que eu tenha dobrado meu salário, eu ganhava muito pouco. Eu era base da cadeia alimentar total. Então, por mais que eu tenha dobrado meu salário, era assim. Aí fui para a Globo, naquela época, para ganhar melhor. Quando cheguei na Globo, eu fui no departamento de arte e jornalismo. Fui contratado pelo Delfim Fujiwara. Não, pelo Paulo Polé, que logo depois saiu, e ficou o Roberto Simões e rapidamente o Delfim Fujiwara no lugar deles. E aí, quando era o Delfim, eu era o segundo do Delfim, eu e o Felipe Cavaleiro. Mas eu fiquei, comecei a trabalhar na Globo e tal.
Mas assim, ficava aquele amor pela Manchete também, né? Ficava aquele carinho. É isso que é gozado, né? Você trabalhou na Globo quantos anos, Rabal? 34, 35 anos. Por aí. 33, vamos. E a Manchete continua no teu coração. Isso aqui é Continua, gozado. porque foi assim, foi um aperitivo de tudo que foi na minha vida. E foi ali que, assim, as primeiras sensações inesquecíveis de... Bom, logo que eu fui para a Globo, eu fiz uma viagem, logo depois para a Globo, fui numa feira internacional, e eu fui para uma feira em Dallas. Vou contar mais uma história engraçada aqui, tá? Vai lá. E a gente fazia... Quando eu estava na Manchete... Aí eu tinha o meu rolo, né, uma fita VHS, né, com os trabalhos que eu tinha feito, tanto na Manchete como os que eu comecei a fazer na Globo, né? Aí eu viajei para Dallas, era SIGGRAPH. Aí eu levei a minha fita também, tive uma oportunidade de visitar uma televisão lá, né? Aí eu estou conversando com os caras, e lá eles já usavam computadores e tal, aqui no Brasil ainda não, né? Era caro pra caramba, mas eles usavam, faziam produtoras, enfim. Tinham mais recursos que a gente aqui, né? Uhum. Aqui já tinha as primeiras... A Globo tinha umas coisas de computador, mas com o Hans e o José Dias, né? E eles faziam muita coisa na Califórnia, na PDA e tal. Do computador que tinha na Globo mesmo, só um pouco depois, e mesmo assim, no jornalismo, onde eu trabalhava, tinha um computador chamado Cromenco, e depois chegou o Chiron 4, mas era um... Nossa, hoje em dia... Dinossauro. Não dá nem pra... Gente, não dá nem pra... É o Mamute, ó, tá aí atrás de você, Mamute. Minha produtora, Mamute Surreal, minhas produtoras. Aí, ó, tá vendo? Mamute. Talvez seja a inspiração que você tinha lá para aquele Mamute. Como é que é o nome da outra? Surreal? São as duas produtoras que você tem? Surreal e Mamute. Quer dizer, tu não aposentou, né? Continua trabalhando. Não. Surreal a gente faz produção virtual, tipo The Mandalorian, assim, sabe? Você faz cenário, em vez de fazer cenário de madeira e prego, faz de bits e bytes, tudo em 3D, tempo real, com Unreal e tal. E Mamute eu faço direção de arte, faço projetos para a Globo, colaboro com a Globo, colaborei nas Olimpíadas, colaborei em outras, em Fantástico, enfim, para outras empresas também, e faço show também, fiz o relançamento do Rich, foi um barato trabalhar em show, fazer o conteúdo do show. Rich, da nossa época. Menina Veneno. Menina Veneno. Ele é um cara maravilhoso. Steve Altich, eu faço com o Jorjão também, e o Steve Altich, que são os empresários. Agora a gente vai fazer o Flávio Venturini também, é muito legal. Que legal. E Surreal é isso que eu te falei, a produção virtual. Sou sócio da LPL, do Césio Lima, mago, maravilhoso, diretor de fotografia, maravilhoso, espetacular. Você estava contando que você estava na feira lá... Desculpa, já... Não, que isso, pô, é bate-papo. É bate-papo, né? É bate-papo, pelo amor de Deus. Então, aí eu peguei e fui visitar a sua televisão. E na Manchete, assim, a gente, como não tinha coisa de computador, a gente dava nó em pingo d'água. Então, por exemplo, eu queria fazer a abertura do Jornal da Manchete. Isso daí, queria fazer um mundo rodando, assim, né? Como é que você vai fazer o mundo rodando? Você fazia lá nos Estados Unidos, eles faziam já em computação gráfica, uma coisa 3D zona pesada. Pesada. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê assim. Naquela época era muito legal. E não tinha como fazer isso. Como você ia fazer isso? Bom, eu pedi para pintar um globo preto, globo terrestre, um mapa. A gente criou um mapa, pintou de preto e branco. O continente é branco, o mar é preto. Aí botou em cima de uma toca-disco, sabe? Nem toca-disco tem mais hoje em dia. E... Tá voltando. Tem um monte de gente que gosta de ouvir vinil ainda. Aí colocou em cima ali e gravou aquele negócio. Então, onde é preto, a gente tinha aquele switcher da Manchete, era aquele switch. Era o número 1. Então você conseguia fazer degradê. Switch, para o pessoal saber, que as pessoas que estão assistindo que não sabem, switch é onde comandava o jornal. É aquele que aparecia atrás da gente, aquela nave espacial que aparecia atrás da gente. E na mesa você consegue colocar uma cor, fazer um chroma key. Era o ADO, né? Era o ADO. Tinha o ADO também. Então a gente pegava, botava aquela bola rodando, onde era preto, a gente fazia um insert
da mesa e botava azulado, onde era branco, botava outra cor lá da mesa também e tal, aí botava aquilo rodando. Uhum. Aí botava aquilo no ADO e saía voando em cima do espaço, assim, como a gente queria, e assinava, Jornal da Manchete. Essa é uma das primeiras aberturas, essa eu não procurei para ver se ainda existe, não, na internet. Quando começa o programa, tem uma vinheta que a gente bota da Rede Manchete. Essa não é aquela, é anterior. É anterior. Aí foi a primeira que eu fiz lá no jornalismo. Aí, enfim, aí eu peguei, mostrei, tinha um monte de vinhetas, e tinha como é que era o programa de domingo? Programa de domingo chamava. Programa de domingo. E tinha um quadro lá com a Roberta Close também, você lembra? Não lembro. Tinha um quadro com a Roberta Close no programa de domingo. E aí, eu estou lá na televisão, eu estou mostrando todos os meus trabalhos, assim, alguns da Manchete, outros da Globo, né, para os americanos, né? Uhum. Aí chegou essa da abertura lá, os caras, uau, computação gráfica e tudo. Eu falei assim, não, mas isso não é computação gráfica. Isso é o seguinte, eu peguei uma bola de madeira, pintei de preto, de branco, botei em cima, aí os caras, eles não improvisam assim, né? Começam a me olhar assim, torto, assim, né? Aí eu, tal, não sei o quê, tô vendo que os caras também incrédulos, né? Passa outra, eu expliquei como é que veio. Veio a Roberta Close, eu falei assim, interessante, que essa é um trans, na verdade é um homem, era um homem e tal, não sei o que, fez a transição e tal. Naquela época a gente era mais direto até para falar. Assim, né? Aí quando eles, aquela mulher linda ali, né? Aqueles takes da mulher e tudo, o cara falou que é um homem, o cara falou que era vitrola. Agora, os caras acharam que eu era mentiroso. Mentiroso. Ficaram, me trataram assim, me olhando torto o tempo todo, achando que eu só brasileiro mentiroso, sem vergonha. Mas aí, continuei na Globo lá e tal, aí, mais uma vez, o Jaquito me liga. Aí o coração bateu assim, né? Eu falei, caramba. O Jaquito me convidou para ir lá, queria que eu voltasse. Aí eu fui lá conversar com ele. Uma das razões que eu tinha saído também, assim, eu vou falando com você, eu vou relembrando aqui, né? É que não só que para ganhar mais, mas não era só isso também, não. É porque eu queria crescer o departamento e não tinha condição lá. E na Globo a gente achava que tinha mais. A gente já era muito maior, né? Enfim. E o Jaquito, me chamou, o coração bateu mais forte. Bom, já nessa época depois da jornalismo, eu já fiquei mais próximo dele, assim, não era uma intimidade, mas já era mais fácil falar com ele. E eu estava... Deve ter te chamado Alegria, vem cá. Ele chamava todo mundo de Alegria, né? Alegria, vem cá. Fui conversar com ele e eu queria entender, eu queria ganhar mais e queria entender também se ele ia me dar condição de... Sim, de criar um departamento para crescer mesmo. Aí eu falei assim, daqui, tudo bem, depende, querer eu quero, mas não depende só de grana, tudo depende do que você vai... Aí eu fui lá conversar para ver se rolava. Aí o engraçado que eu fui conversar, a gente foi lá pro... Qual que era o andar da revista? Era mais em cima, né? Era o 8º andar. 8º andar. Então, fui conversar com ele no 8º andar. Deixa eu botar uma água aqui. Fui conversar com ele no 8º andar, aí fui andando pelo corredor, batendo papo assim, para achar uma sala ali, entrar na sala e sentar e coisa. Aí ele, naquela época todo mundo fumava, né? Todo mundo. E ele pegava... Só no 4º andar tinha o fumódromo. É verdade. E eu disse pro Jaquito, bota logo lá, fumódromo, porque a gente ficava fumando na escada, né? Eu fumava nessa época, imagina. Aí eu fumava também. Aí eu sei que fui andando com o Jaquito lá, tudo de vidro, né? Todo mundo já deve ter explicado isso, que era maravilhoso. Era espetacular, espetacular. Aí entrei numa sala assim, né? E ele pegou um cigarro, né, pediu de alguém, ele pedia bastante cigarro dos outros. Ele não comprava, ele pedia cigarro dos outros. Então, aí ele pegou um Charme, até esqueci o nome do cara. Pegou um Charme, ele sentou ali, pegou um Charme e acendeu o Charme. Que ele acendeu o Charme, está passando pelo corredor de vidro também, o doutor Adolfo. Seu Adolfo Bloch. Aí ele tá passando. E o Jaquito falou que ele não queria que ele visse que ele fumava. Aí ele, segura aí, me deu um cigarro. Eu fiquei segurando o cigarro do Jaquito. Só na manchete mesmo. Só na manchete.
Eu segurando cigarro. Essa nunca ninguém contou. Essa você está sendo inédito. Segura o quê? Segura aí. Eu segurei o cigarro. Imagina, o sobrinho, o Tino, podia saber que o Jaquito fumava. Por isso é que ele pedia cigarro para os outros. O diretor da televisão mandava prender, mandava soltar, mas o tio não podia saber que ele fumava. Bom, fora o cigarro, né? Eu conversei com ele e vi que eles até iam pagar mais que na Globo e tal. Isso não era nem o mais importante, mas um pouco mais que na Globo. Mas assim, não ia ter condição de perceber que ele falava, não, você tem que vir para cá para depois a gente ver o que vai fazer. Eu falei, não, quero combinar antes. Não sei como é que fica. Aí não rolou e aí minha história na Manchete terminou assim mesmo. Mas assim, como eu te falei, aquele aprende foi uma oportunidade que eu não sei, assim, caiu do céu mesmo, porque assim, você tinha os equipamentos mais modernos, começava a transição ali para uma coisa mais tecnológica, você tinha oportunidade de aprender, era uma coisa bastante informal também, um time maravilhoso de pessoas escolhidas. Era todo mundo junto, né? Todo mundo se ajudava. Maravilhosa, alguns amigos até hoje, assim, muitos amigos até hoje, e me encontro sempre com o Telmo Zanini também, né? Telmo Zanini, claro que sim. Sim. Ele era do esporte, né? O Telmo Zanini era do esporte. Fomos contemporâneos lá, né? Então foi uma oportunidade de encontro de pessoas Então as ideias fervilhavam, a gente trocava ideia, só falava disso, ficava o tempo todo experimentando, vivia aquilo intensamente, com uma idade boa para isso mesmo, que é a idade de experimentar. E assim, como eu falei, para mim forjou um perfil bastante... A gente usava bastante as mesas do Switcher ainda, mesmo na Globo, para fazer os inserts e tudo, porque os computadores foram chegando assim depois, né? E aí, para você ter uma ideia, o pessoal da arte da Globo, eles iam para o Switcher e ficava um diretor de TV lá, fazendo os efeitos e tudo, junto com eles. Quando era eu que ia fazer as coisas, eu dispensava o diretor de TV, porque lá na Manchete eu já fazia tudo junto. Já fazia tudo. Na massa. Isso forjou a minha vida. Eu fui assim, forjando um perfil de tecnologia e arte entremeado. E assim, para mim, que resultou em assim, coisas que eu fui realizando depois na minha vida, como o Jornal Nacional, que hoje, mesmo eu, olhando na televisão o Jornal Nacional de hoje, né, esse está aqui, né, que eu não sei o que é virtual, o que é real, misturando, ou a Copa da Rússia, eu chamo de caixa mágica, né, como a gente apresentou na Globo, a Copa da Rússia, que a gente tinha uma janela de uns 4 metros, assim, e você no ar parecia que tinha sei lá, 360 graus, 180 graus. 180 graus. 180 graus de visual para a Praça Vermelha. Na verdade, assim, tinha uma janela na frente e para os lados era projeção em LED que eu inventei com o Rodolfo, o Rodolfo Xavier, que também foi da Globo, da Manchete. Enfim, é uma coisa que fazia uma ilusão e o Rodolfo Xavier e Pedro Figueira. A gente inventou isso para a Globo e é uma coisa que dava uma impressão... Uma dimensão muito maior. Gigante, né? Muito maior. Rabal, não é por nada, mas o Hans Donner fez o nome dele na Globo, né, vindo da Áustria, que ele é austríaco, né? E você fez teu nome também, no mercado todo, mas o mais importante é que você começou na Manchete. É isso que você está falando, entendeu? E lá isso forjou esse perfil que eu tenho até o que eu carreguei minha vida Você ficou famoso. Você ficou famoso, porque toda direção de arte, pô, a Arrabal, todo mundo conhecia o Arrabal, todo mundo sabia quem era o Arrabal. De televisão, pelo menos, todo mundo. Quem não é de televisão, quando passava aqueles créditos, teu nome estava sempre lá. Engraçado, eu gosto muito de falar. Isso daí, quando eu estava comentando até quando o negócio da bonequinha da Manchete foi o primeiro, ou quando acontece qualquer coisa assim, quando eu sei, na Copa do Mundo, ou então mesmo nas Olimpíadas, agora nessas Olimpíadas últimas eu fui consultor, não foi um trabalho tão... Essa de Paris eu não fui
tão mergulhado, embora o projeto, eu tenha iniciado o projeto, fui consultor até o final, mas teria algumas coisas até que eu teria feito diferente. Mas nas outras Olimpíadas, assim, esse prazer que dá de você saber que está falando para milhões de pessoas, até mais prazer do que de ser reconhecido, sinceramente. Eu adoro a sensação de você estar, de certa forma, se comunicando com milhões de pessoas. Os teus olhos brilharam quando você falou que passava na rua e a tua vinheta estava lá, sabendo que todo mundo estava ouvindo aquilo, estava vendo aquilo que você fez. Isso é muito legal. Mas é legal até hoje, e foi tudo ali que começou. E aí, e tanta gente legal, né? Como o Johnny Hall, que eu já falei, o Jorge Fausfein, a Cynthia Strogo, já falei, foi estagiária, depois ficou comigo a vida inteira, foi para a Globo comigo. Rodolfo Xavier foi para a Globo também depois. Chico Chagas. Cara, Oswaldo Jardim, um talento, infelizmente nos deixou cedo, um cara maravilhoso, carnavalesco também, maravilhoso. Ele fazia descrição, porque eu apresentei muito desfile de fantasia. Quando era é verdade. Municipal, lembra disso? Municipal era no... E ele comentava, né? E ele comentava, né? Era eu, mais Jacira, mais Ronaldo, mais Roberto Maia. Isso aí. Aliás, Roberto Maia, se a gente apresentasse junto, eu ia rir para burro, porque o Roberto contava histórias mil. O Roberto era um cara muito... é um cara muito... muito engraçado. Ele está no interior. Ele parou com tudo, aposentou, foi para o interior. Deve estar querendo aquela casa no campo que a gente sempre falava, né? O momento mais emocionante para você na Manchete, você já contou em parte. Mas deu orgulho você ser chamado de volta? Orgulho? Deu orgulho de você ser chamado de volta? O Jaquito... o coração bateu forte pra caramba. Eu só não fui, assim, eu fui lembrando isso agora, contando aqui para você. Eu só não voltei porque eu senti que o Jaquito não ia me dar as condições para eu fazer. Ele queria... aquela coisa, ele achava que eu lá já ia resolver, não ia precisar de muita coisa, e aí vai empurrando com a barriga e tal. E eu queria fazer coisas assim, porque na verdade é isso. O que eu quero fazer, até hoje na vida, eu quero fazer coisas importantes, coisas relevantes. Isso é o que eu quero fazer, porque a vida é feita de histórias que você leva, que você constrói, de coisas que você constrói. Você viu, eu estou tendo coisa para caramba falar aqui, porque eu quis fazer um monte de coisa. Então, assim, sim, mais do que dinheiro, do que qualquer coisa, eu quero fazer coisas relevantes, entendeu? Coisas que façam diferença, que as pessoas vejam, que seja importante para as pessoas também e tal. É isso que eu quero fazer. E aí eu vi que não dava. Então eu resolvi continuar na Globo. Fiz uma carreira ótima na Globo e estou muito feliz. Assim, aí terminou a Globo e assim, eu tinha muito medo de quando eu saísse da Globo, né? Eu ficar assim, sentindo muita falta. Mas, na verdade, eu saquei que o que eu gosto é o trabalho. Eu estou trabalhando como nunca. Adoro trabalhar e não senti falta nenhuma. Muito pelo contrário, estou muito mais feliz porque eu posso fazer o que eu quero agora, entendeu? Tinha muita coisa do mundo corporativo, é chato, né? Agora, me deu muito orgulho de ser chamado de volta e fiquei por muitos anos com uma pontinha de... saudade. De não ter aceitado, assim... Porque, mas assim, sabe quando você queria muito, mas você sabe que não ia dar certo? Não ia dar certo. Mas a Manchete não deu, porque a Manchete teve um tempo dela glorioso. Eu fiquei até 88, né? Eu saí em 88. Mas eu vi duas greves. Foi uma só, duas greves que eu vi ali. Então, sabe, aquilo vai mexendo com a gente, vai mexendo. Quando eu saí da Manchete, aí, eu fui ser diretor de cruzeiro de navio. Eu fui diretor de cruzeiro da Costa Cruzeiro. Eu ficava 4 meses no mar, cara. Olha só, que eu não sabia disso. Eu teria feito cruzeiro lá. Eu ficava num navio, eu dirigia um navio com, 1.500 pessoas, né? 1.500 passageiros, uma tripulação inteira. Depois de lá, eu fiz a campanha do Aureliano Chaves, com Tartarote, com um monte de gente que era da Globo. A gente fez ali na ladeira do Leme. Chapéu Mangueira, tinha um estúdio lá. No Chapéu Mangueira. Tinha um estúdio lá. Eu morava ali em frente, na minha mãe. A casa da minha mãe era ali. Com a tua mãe ali. Aí depois eu fui para Globosat.
Quem me levou... Eu me lembro de você na Globosat, mas eu não sabia desse ato naval. Fiquei 4 meses. Era bom demais, rapaz. Aquilo era espetacular. Mas não era só minha vida, tinha que ser, sabe, voltar para o que eu queria fazer mesmo. E depois, de lá, aí foi embora, né? Depois da Globosat eu fui para Estácio, depois da Estácio eu fui para São Paulo, acabei sendo editor-chefe do SBT Repórter com Marília e Gabriela, que era um espetáculo de pessoa, né? Um espetáculo de pessoa. Então, trazer esses bastidores, sabe, é importante para as pessoas saberem. Esse é o Alexandre Arrabal, e todo mundo vê passar, sabe, as vinhetas, os videografismos. Esse cara aí é um gênio. E ele trabalhou e começou onde? Lá na Manchete. Não, eu não sou um gênio, não, mas a Manchete forjou meu perfil profissional naquela época e foi muito importante. E também o desafio, né? Que eu tinha 24 anos, era chefe, as outras pessoas eram todas mais velhas que eu, então já foi uma coisa. Virei cascudo cedo, sabe? Eu também fui assim. Fiquei cascudo bem cedo, isso daí me ajudou. Então, a Manchete foi melhor do que qualquer faculdade, eu fiz, depois na minha vida, eu fiz 1 bilhão de cursos, né, de gestão, MBA e tudo na Globo também, mas vou falar o seguinte, 2 coisas importantes em cima da minha formação foram o meu colégio, que foi o Santo Inácio, e a Manchete. Foi a base da minha formação. Depois dali, eu só cresci. Eu fui de São Bento. A gente fazia jogo contra, né? Santo Inácio com São Bento. Exatamente. Arrabal, muitíssimo obrigado pela tua entrevista. Foi muito legal. Bom as pessoas saberem quem é você. Um gênio da arte. Todo mundo reconhece você como um cara genial. Muito obrigado. E a gente vai se despedir. Fale, não, você ia falar. Não, eu queria agradecer demais a oportunidade de falar para você que com isso eu relembrei meu passado. Hoje mesmo já tive uma reunião de trabalho, falei entusiasmado dessa sua entrevista e contei alguns casos. E é bom, refresca, né? Traz a juventude de volta e traz coisas do passado para o presente que são muito importantes. Claro, por isso que a gente continuou com Memória Manchete. E a gente vai continuar com Memória Manchete. O Rony contou que a coisa que mais espantou... Lembra do Rony? Claro. Rony, que ele foi chamado na Globo porque disseram que o Boni mandou tirar tudo quando foi chamada do Carnaval. Essa chamada que tem que ser a chamada da Globo. Então, são coisas que marcam, né? Isso é muito legal na vida das pessoas. Arrabal, muito obrigado. Obrigado a você. Um abraço para a família toda aí, tudo de bom para você. Eu vou me despedir como a gente despediu no Jornal da Manchete. Lembra disso? Claro. Ótimo. Fique com a gente. Tchau, obrigado, irmão. Tchau, querido.